O jubileu é um tempo oportuno de conversão pessoal, pastoral e comunitária, e um chamado a toda a igreja a reafirmar a sua fé, a sua esperança e a caridade. Recentemente nós refletimos aqui no programa sobre organizar a esperança. E hoje nós queremos compartilhar com você uma expressão concreta neste tempo de esperançar, que é o trabalho com os catadores. Quem conversa com a gente no programa de hoje é a Patrícia Freitas, ela é agente da Caritas Diocesana de Limoeiro do Norte, no Ceará. Uma calorosa acolhida, uma saudação. Seja muito bem-vinda, Patrícia, ao nosso programa Igreja Sinodal. Olá, pois então, uma alegria imensa participar desse momento, dessa conversa, né? E trazendo um tema de irmãos tão próximos da Caritas de Limoeiro do Norte, que são os catadores e catadoras de material reciclável. Então, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com você. Vamos começar contando para quem está nos acompanhando, Patrícia, como é que surge este trabalho aí na Caritas de Limoeiro do Norte, com os catadores e catadoras? Então, Marcos, a Caritas, né, na verdade, a Igreja da Diocese de Limoeiro do Norte, ela é convocada em 1995, a partir da campanha da fraternidade, que trazia o tema Eras Tu, Senhor, né? E naquela época, a Igreja era convocada a se aproximar dos irmãos marginalizados, excluídos, que estavam, né, em processo de vulnerabilidade. Então, a Caritas, como essa presença da Igreja, é convocada a se aproximar dos catadores. E a gente inicia esse processo buscando os catadores nos lixões dos municípios, né? Então, o primeiro município que a Caritas se aproximou foi o de Aracati. Lá em 95, então, a proximidade trazia uma intenção mesmo, que era de conhecer, de perceber quais eram os desafios que os catadores enfrentavam pelo aquele trabalho tão difícil no lixão. Então, de 95 até 2010, foi esse processo mesmo de sentir como era a vida, o cotidiano, o trabalho, os desafios e também o que tinha de esperança naquele espaço do lixão, né? Que para a gente, a senso comum, é um lugar feio, insalubre, mas então ver essa experiência de perto foi muito importante porque nos ajudou a sentir, para que a gente pudesse viver plenamente esse processo de acompanhamento com eles. Uhum. Agora, você falou aí dos desafios, né? Partindo aí da realidade local desta região do Ceará, aí na Diocese de Limoeiro do Norte, Aracati, que você mencionou, quais que são os principais desafios para esta população que tem nesses espaços, né, nos lixões, o seu sustento também, a reciclagem, enfim, quais que são os principais desafios que vocês veem hoje? Certamente de 95, 2010, 2025, a realidade foi mudando bastante, mas os desafios de hoje, quais que são? Então, assim, primeiro dizer que a Caritas, ela se coloca nesse processo de acompanhamento com os catadores como uma instituição companheira, irmã. A autoridade da fala mesmo, de poder trazer os desafios e os grandes problemas seriam dos próprios catadores, mas como essa instituição que é companheira, né, que se coloca nessa caminhada como irmã, a gente consegue também ir percebendo os desafios que os catadores passam, né? Então, também dizer que hoje, de 2010 para cá, a gente ampliou o nosso acompanhamento. Então, hoje a gente acompanha 5 municípios, né? Aqui da Diocese de Limoeiro do Norte, 5 paróquias, 5 associações de catadores. E os desafios são semelhantes aqui, como talvez aí na região de vocês, porque lixão é lixão em todos os lugares do Brasil, porque a dificuldade dos catadores são muito semelhantes, né? Então, hoje, nós, no nosso país, nós temos uma política nacional de resíduos sólidos que prevê o fechamento dos lixões, que diz que ambientalmente não é correto ter lixões nos nossos municípios, né? Que as políticas públicas precisam pensar destinação correta para os resíduos, mas isso na prática não acontece e existem lixões a céu aberto em todos os municípios do nosso país. E nos lixões tem centenas, dezenas de irmãos nossos trabalhando lá, retirando o seu sustento daquele lugar insalubre, precário. As condições de trabalho são muito difíceis hoje. Nenhum catador, seja dos municípios que a gente acompanha ou de outros municípios,
que a gente também conhece a realidade, eles não têm a disponibilidade, por exemplo, de EPI suficiente para que o trabalho ele seja menos impactante, né? Então, o preço dos resíduos ainda é muito baixo. Hoje, um catador trabalha muito mais de 8 horas por dia, para que no final do mês ele não consiga tirar sequer um salário mínimo, né? Somado a essas dificuldades estruturais todas, né, que está no trabalho do lixão, no trabalho das ruas, puxando as carrocinhas, né, com peso. Então, somado a tudo isso, ainda se tem uma morosidade muito grande das políticas públicas para fazer, de fato, a inclusão socioprodutiva desses trabalhadores. Hoje, se a gente pensar, os catadores, eles realizam um trabalho gratuito nos nossos municípios. Eles limpam, eles diminuem os impactos dos lixões e limpam as nossas ruas, né? Então, os desafios hoje, grandes, macros, para a categoria de catadores, de fato é ainda a precarização do trabalho, o não pagamento pela prestação do serviço, e um outro que aí é uma problemática, eu diria também a nível de Brasil, que é essa questão da previdência. Hoje, um catador, ele trabalhando mais de 30 anos, assim como a gente tem muitos exemplos concretos aqui na nossa diocese, que 30 anos de lixão e ele não consegue se aposentar como catador, porque a nossa Previdência não reconhece esse trabalho, né, para que seja garantida a Previdência. Então, em muitos casos, eles se aposentam como agricultores ou então nem se aposentam. Então, Uhum. em resumo e sintetizando, os grandes desafios da ação e dos catadores hoje, a sobrevivência dos catadores, é a não inclusão, ainda se trabalha muito nas ruas e nos lixões, a privatização dos resíduos, então tem muita gente com poder econômico que olha para os resíduos hoje e que vê neles enriquecimento, então os catadores acabam perdendo isso. E essa questão da não previdência, né, da não aposentadoria dos catadores. Então, basicamente, são esses grandes desafios que a gente enfrenta, na verdade, que os catadores enfrentam Uhum. cotidianamente. Você trouxe aqui dados muito impressionantes, Patrícia, e eu puxei aqui que, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui no Brasil, nós temos mais de 800 mil catadores e catadoras de material reciclável. E o que Isso. me chama a atenção, ou seja, você trouxe aí desafios a nível macro e também a nível regional, a partindo aí da sua realidade no Ceará, mas o que me chama a atenção é que para muitas pessoas é uma classe, uma categoria invisível, é quase invisibilizado pela nossa sociedade. Como é que a gente faz também uma mudança de mentalidade, de olhar para essas pessoas que estão aí, que fazem um trabalho grandioso, como você mencionou, inclusive um serviço público não remunerado, um bem à sociedade, mas como é que a gente pode olhar para essas pessoas no sentido de reconhecê-las e ajudá-las? Então, esse dado que você traz do IPEA, né, ele eu acho que precisa ser inclusive atualizado. Hoje o número de catadores ainda é muito maior. Aqui hoje, na Diocese de Limoeiro do Norte, no acompanhamento da Caritas Diocesana, a gente tem uma média de uns 600 catadores organizados, né, que a gente consegue mensurar o Que estão acompanhamento em mensal. associação, né? Estão em associações, né? Então, esse Uhum. acompanhamento ele vai desde a visita aos lixões, desde a visita nos galpões ou nas ruas, né? As associações hoje se mostram aqui na região como uma via de organização desses trabalhadores. E aí elas têm esses três campos de atuação. Temos catadores no lixão, ainda, e são muitos, a grande parte está no lixão. Outras pequenas experiências, né, que têm sido fomentada pelas gestões municipais, estão nos galpões, que ainda é uma parcela muito pequena desse número grande de catadores, e nós temos também catadores na rua, né? Fazendo a coleta também no carrinho, puxando a carrocinha, né? Então, assim, dizer essa especificidade, hoje um catador no lixão, ele encontra o volume de resíduo, seja rejeito, seja reciclável, em um único lugar. Né? Então, vai toda a espécie de lixo para o lixão, né? E lá eles fazem a catação daquilo que economicamente é viável para ser comercializado e que eles vendem. No galpão, se vai o material limpo, porque só vai o que é
reciclável, né? E nas ruas os catadores também ainda fazem, né? Precisam abrir as lixeiras das ruas, precisam às vezes abrir as sacolas que as famílias não separam para tirar o que é passível de reciclar e o que não é. Então, hoje, a categoria, apesar de existir há muito mais de 50 anos, né, aqui no Brasil, se conta e se data a história da catação há muito mais de 50 anos, né? Os primeiros catadores faziam a catação dos ossos dos animais para ser comercializado. E à medida que a gente foi criando e gerando outros lixos, isso tudo foi se tornando também reciclável. Então, mas mesmo com tanto tempo, os catadores ainda são invisíveis nas nossas cidades. Basta perguntar a qualquer um de nós aí, quem são os catadores que fazem a coleta na minha rua? Quem são os catadores que tiram lá do lixão o seu sustento? A gente não conhece, a gente não reconhece. A gente não sabe os nomes e os rostos dessas pessoas que trabalham para uma sociedade, uma cidade limpa, né? Para que a gente viva bem. Uhum. Então, hoje, eles são invisíveis, são irreconhecíveis, algumas vezes pelas políticas públicas, porque acabam não chegando até eles. E as coletas seletivas se apresentam ainda como de forma insustentáveis, porque ainda não consegue chegar uma massa considerável nos galpões que consiga fazer uma comercialização sustentável que garanta uma renda de qualidade para aqueles trabalhadores. Sim. Patrícia, nós vamos fazer um intervalo, é bem rapidinho, e já já eu continuo essa conversa com você e você que está em casa acompanhando hoje esta partilha com a Patrícia Freitas da Cáritas de Limoeiro do Norte, no Ceará, sobre o acompanhamento com os catadores e catadoras de materiais recicláveis. É bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com a Igreja Sinodal, na companhia da Patrícia Freitas, que é agente da Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte, no Ceará. E a gente está conversando sobre o jubileu como tempo de esperançar, organizando a esperança com os catadores e catadoras de materiais recicláveis. E antes de seguir a conversa com a Patrícia, eu quero convidar você que quer rever os nossos programas, os temas que a gente tem trabalhado aqui, basta você acessar no YouTube, @Igreja Sinodal, está tudo disponível, todos os programas, todas as temporadas, para nós, de fato, aproveitarmos este espaço de reflexão e de aprofundamento. Patrícia, quero continuar aqui com você a nossa conversa. Inclusive, a gente vai ver algumas imagens aqui do trabalho que vocês realizam. Nós já olhamos aí para vários desafios, mas eu queria que você ajudasse. Já que a gente está falando que é para organizar a esperança, que é tempo de esperançar, quais que são os principais sinais de esperança que vocês percebem neste trabalho com os catadores? E aí você pode ir comentando também do que se trata ou a que se refere essas fotos. Então, Marcos, assim, primeiro dizer que os catadores, eles se apresentam hoje em nossa sociedade como uma categoria muito vulnerável. Vulnerável em todos os aspectos que você consiga imaginar. Mas eles se apresentam também como uma potência na busca por qualidade de vida, é uma potência na busca por justiça social. Então, a gente resgata e potencializa isso que já é muito próprio dos catadores. Aqui na nossa região, não é muito difícil a gente encontrar quando no lixão de um dos municípios a prefeitura não faz o seu acompanhamento devido, quando não coloca a máquina para fazer a limpeza do espaço, os catadores, de forma muito organizada, eles fecham a porta do lixão para que a prefeitura venha negociar com eles. Não é muito difícil perceber aqui também que os catadores e catadoras se organizam em associação para que busquem as políticas públicas para que cheguem até eles. Então, as associações hoje, elas se somam e elas são uma potência também nesse processo de organização na busca da garantia do direito, que é a inclusão socioprodutiva, que é a coleta seletiva com catadores, nunca coleta seletiva sem catador. Inclusive, isso é uma palavra de ordem do Movimento Nacional dos Catadores. A gente, inclusive, Patrícia, acabou de ver aí na foto uma faixa com essa frase, né? Coleta seletiva sem catador é lixo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o tema do programa, ele dialoga muito com a realidade dos catadores, porque parece impossível aos nossos olhos como encontrar esperança em espaços tão difíceis de sobrevivência.
mas existe muita esperança. E essas fotos, elas revelam um momento muito particular da ação com catadores aqui da Caritas de Limoeiro e de uma articulação que está sendo criada também aqui no território da nossa diocese, que é a rede de catadores e catadoras do Vale do Jaguaribe, onde 5 associações, a partir das suas diretorias, elas se reúnem a cada 2 meses para discutir, planejar, pensar estratégias de como melhorar a vida e o trabalho dos catadores, né? Então, elas se reúnem a cada 2 meses, isso tem sido um espaço muito importante de organização, de autonomia, e é também essa rede que planejou essas fotos que vocês estão vendo aí, que é da 11ª Marcha Regional dos Catadores e Catadoras de Material Reciclável, que é um evento de rua, que é uma ação direta onde os catadores vão para as ruas dos municípios, levando suas palavras de ordem, levando seus gritos de ordem e exigindo do poder público que seja implementado as políticas de resíduos sólidos, conversando com a sociedade, que separe os resíduos, que destine aos catadores. Então, é um espaço, a marcha hoje se torna aqui, para a nossa diocese, um lugar muito importante de visibilidade para a ação de catador, e a igreja, né? A igreja, Uhum. como seguidora de Jesus Cristo, ela se coloca muito nesse lugar, né? E fica muito feliz, porque quando você escuta dizer que mais pesado do que a minha carrocinha é o seu preconceito, isso é de uma profecia, né? É verdade. Natural, de uma profecia muito legítima, né? Então, isso é muito importante. Parece que para eles, assim, esse momento é como se fosse respirar, dizer, agora eu posso dizer o que eu sinto, eu posso exigir ser respeitado, ser visto, ser reconhecido, porque eu sou gente, eu sou trabalhador e eu exijo direito. Então, Uhum. é um momento de protagonismo, de autonomia dos catadores, onde eles pegam os microfones e vão às ruas conversar com a sociedade, dizer, olhe nos meus olhos, eu sou catador, eu preciso que você me respeite, que você me veja. E isso é muito bonito de ver isso. Eu acho que é uma esperança já organizada, né? Que vem de Verdade. uma base que aos moldes dele, às vezes aos nossos olhos talvez não seja organizado, mas aos moldes de que eles trabalham, isso é uma forma de organização. Então, isso acaba também refletindo muito concreto na vida e na dinâmica dos catadores. Uhum. Inclusive, a frase que você destacou, a gente viu aí na foto, né, de um dos catadores com aí com o Uhum. cartaz, e que é forte, nos ajuda, você que está nos acompanhando também, a pensar nessa realidade, né, que às vezes de indiferença, de preconceito, de não visibilização desta parcela tão significativa, né? Eu falei que mais de 800 mil, e a Patrícia disse que esses números certamente já é bem maior, e então que a gente precisa de olhar bem para esta população. E você mencionava, olha aí a foto, o maior peso não está na minha carroça, está na sua indiferença. E quando você falava, Patrícia, dessa realidade também de organizar uma rede das associações aí no Vale do Jaguari, tem tudo a ver também com o nome do nosso programa e com o que a gente sempre bate na tecla aqui, que é a sinodalidade, né? Essa experiência de caminhar juntos, de formar comunidade. Agora eu quero uma partilha pessoal, que você falou aqui brilhantemente de todo esse processo de acompanhamento. Como é que é para você, para Patrícia Freitas, acompanhar essa realidade? Que eu sei que você é muito envolvida com esse tema e com essas pessoas. Então, coisa assim, eu acho que uma partilha pessoal dizer que antes de estar na Caritas, eu sempre tinha uma vivência pastoral lá na minha paróquia com os catadores de materiais recicláveis, lá no lixão do nosso município. Então, a partir do circo bíblico, a partir da catequese, nós nos sentimos convocados e convidados a visitar aqueles irmãos. Mas não visitar para fazer assistencialismo, mas visitar para conhecer, para viver com eles aquelas experiências. Então, por muitas vezes nós fomos aos lixões, a gente fazia roda de conversa. Então, antes de estar na Caritas, eu já me denominava catadora de catador, porque eu já gostava do processo de organização dele desde antes. Quando entro na Caritas, eu encontro o desafio, né, de estar com os catadores em outro processo, né, que agora seria também
estar com essa presença fraterna, irmanada, né? Mas também era de como fazer uma incidência qualificada com esses sujeitos, né? Para que o processo de autonomia eles viesse, para que o protagonismo viesse e para que os melhores dias também viessem para os catadores. Então, tem sido uma experiência muito boa estar aqui na Caritas com os catadores. É uma experiência pessoal e profissional que anima a minha fé, que me faz acreditar que a igreja que a gente sonha, ela é possível, sim. Uhum. Olha aí que maravilha, que bom escutar também esse testemunho pessoal e veja o que a Patrícia partilha com a gente, que surge a partir da realidade pastoral na sua paróquia, o envolvimento com o círculo bíblico. E aí, para a gente encerrar, Patrícia, rapidinho aqui, que a gente já está já chegando ao final do nosso programa, queria que você motivasse também como é que as nossas comunidades e paróquias aí Brasil afora podem também se organizar para fazer esse acompanhamento com a população e dar mais visibilidade aos catadores e catadoras de suas regiões. Então, eu acho agradecer o espaço e convidar, né, a todo mundo que nos assiste a, de fato, sair, né, que o Papa Francisco nos convocou tanto, a gente sair. E sair com as nossas pastorais para visitar as periferias das nossas paróquias, os lugares mais pequenos de nossas paróquias, que lá onde se encontra, né, alguns catadores ou outros profissionais que precisam de nossa ajuda. Então, eu acho que o grande convite também é reconheçam os catadores dos lugares de vocês, separem o material, destinem aos catadores, não a outras empresas privadas. Eles precisam e é dignidade garantir aos catadores a destinação dos nossos resíduos. Uhum. Olha aí que maravilha a gente poder ouvir e se sentir motivado. Eu confesso, particularmente, me motiva e me toca muito escutar este relato, essa partilha que a Patrícia traz de acompanhamento e de sinodalidade, como ela disse, a Caritas que acompanha junto, que caminha junto com as associações e com os catadores na busca também dos seus direitos, das qualidades de vida e principalmente de garantir que a sua dignidade seja respeitada. Então que neste ano de Jubileu da Esperança, que nós também sejamos motivados a caminhar juntos com esperança, juntamente com os catadores e catadoras. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você. A gente segue junto esse nosso caminho de sinodalidade e de esperança. Na próxima semana, vamos conhecer mais uma experiência concreta neste tempo de esperançar, experiência de organizar a esperança com os migrantes, refugiados e pessoas que estão em deslocamento. Eu espero você. Um abraço e até lá.